Olá, curiosos e assombrados, preparem-se para ouvir um relato de arrepiar até o mais corajoso. Essa história vem de Portugal, onde o passado e o sobrenatural caminham lado a lado nas vilas antigas. Catarina, uma seguidora nossa, obrigada Catarina, compartilhou o encontro que desafiou sua própria sanidade e nos revela o horror de ter cruzado com uma presença sombria que as gerações aterroriza as noites silenciosas. Então, apague as luzes, respire fundo e mergulhe na escuridão de uma vila onde o silêncio é apenas o prenúncio de algo muito pior. Algo que espera pela próxima alma solitária. Me chamo Catarina e hoje vou contar a vocês algo que jamais contei a ninguém. Sou de uma pequena vila no interior de Portugal e aqui o tempo parece congelado em outra época. As pedras das ruas ecoam histórias antigas e muitas delas são lendas, ou pelo menos era o que eu achava até aquela noite. Desde pequena, ouvia minha avó sussurrando sobre o homem das almas, uma figura que, segundo ela, aparecia nas noites sem lua para aqueles que se atreviam a sair depois que o silêncio caía. Ele era uma espécie de ceifeiro, uma sombra de rosto encoberto que vagava em busca de quem estivesse perdido, levando-os para o outro lado. Nunca saia de casa à noite, Catarina. Ele te leva pela alma. Essas palavras sempre ecoavam em minha mente, mas aos poucos fui ignorando-as, até porque eram apenas histórias de velhos, até aquela noite. Foi numa noite fria, de céu sem estrelas, quando a luz da vila apagou de repente. Eu estava sozinha em casa e, de repente, ouvi um som. Primeiro, um sussurro fraco, como um vento leve, mas logo percebi que era uma voz chamando meu nome. Algo no meu peito apertou, uma vontade inexplicável de sair, de saber o que era aquele chamado. Mesmo tremendo, vesti um casaco e saí, achando que poderia ser alguém conhecido em apuros. Quando pisei na rua, senti um calafrio, um frio que se espalhou pelos ossos e uma sensação de vazio ao meu redor, como se o mundo estivesse suspenso. O silêncio era tão denso que eu ouvia apenas meus passos reverberando nas pedras antigas. Eu não conseguia ver nada, mas sabia que havia algo ali, uma presença que me acompanhava nas sombras. De repente, senti que não estava sozinha. Algo ou alguém caminhava no compasso exato dos meus passos. E senti uma presença ao meu lado, mesmo sem ver nada. Foi então que eu vi, lá no fim da rua, uma sombra alta, envolta em um manto escuro que parecia absorver a luz ao redor. Minha respiração parou. Ele estava parado, de costas, mas senti que seus olhos estavam fixos em mim. Os segundos passaram arrastados e cada fibra do meu corpo dizia para correr, mas meus pés pareciam presos ao chão. Quando consegui me mexer, tropecei, caindo nas pedras ásperas da rua. Mas ainda assim, não parei de olhar. A figura virou lentamente e eu o vi de frente. Não havia rosto, apenas um vazio absoluto sob o capuz. Um vazio que parecia sugar minha sanidade. Então,
Ele estendeu a mão em minha direção e senti o toque gelado de dedos invisíveis no meu ombro, que me paralisaram. Com todas as forças que me restavam, me levantei e corri. Atrás de mim, ouvi o som de passos que aumentavam, como se o próprio ar estivesse correndo em meu encalço. As casas pareciam se distorcer. As janelas, todas vazias e escuras, pareciam observar minha fuga desesperada. Quando finalmente cheguei em casa, bati a porta e me joguei ao chão, chorando de desespero. Nunca mais saí à noite e hoje evito até lembrar daquela noite, mas sei que o homem das almas ainda está lá, esperando pela próxima alma solitária que ousar desafiar o silêncio.